tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, tranquilos. Vamos ter fé, esperança, que logo, logo tudo isso vai passar, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre duas linguagens: a linguagem oral e a linguagem escrita, e quais são as suas diferenças. Tudo bem? A linguagem oral e a linguagem escrita são duas manifestações da linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? É aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Tudo bem? E a linguagem não verbal, que nós já aprendemos, é a linguagem que utiliza signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, imagens. Ok? Então, tanto uma linguagem quanto a outra tem por objetivo estabelecer a comunicação. Características da linguagem oral. Na linguagem oral, nós temos algumas características importantes. Quando nós falamos com alguém, nós temos uma aproximação maior. Podemos estabelecer um contato direto. A linguagem oral também é mais espontânea, nós temos mais liberdade, né? É passageira, há uma maior tolerância, nós podemos usar recursos extralinguísticos, ou seja, nós podemos usar uma entonação de voz maior, menor, podemos fazer gestos, a nossa postura facial diz muito sobre o que nós estamos falando. Não é necessário ter sempre um pensamento linear, pode sim ter rupturas e desvios de raciocínio, às vezes a gente esquece, volta, fala. Às vezes você fala de uma coisa, fala de outra ao mesmo tempo. Pode-se apresentar repetições, até mesmo erros. Pode-se ter um vocabulário reduzido ou não. Depende de cada um. Depende do conceito prévio que cada um tem, ou do conhecimento prévio que cada um adquiriu ao longo da vida, né? E temos que lembrar que, dentro das características da linguagem oral, são aceitas algumas situações que não são aceitas na linguagem escrita. Por exemplo, dependendo do texto, nós não podemos colocar gírias, conforme falamos no dia a dia. Tudo bem? Características da linguagem escrita. Na linguagem escrita, há um distanciamento entre quem escreve e quem lê. Na linguagem escrita, você precisa ser formal, você precisa ser indireto, você precisa pensar no que vai escrever. É muito importante que você saiba o que você está escrevendo.
é muito importante que você tenha um domínio gramatical, ou seja, você precisa saber as normas da língua portuguesa. Pode se repetir várias vezes o que você está falando ou escrevendo? Não. Requer uma aprendizagem formal, que é de acordo com a língua portuguesa. Temos que usar pontuação, temos que ter coerência, coesão, menos repetição de palavras, não colocar redundâncias nos textos, no que você vai escrever. É muito necessário que você faça uma revisão antes de entregar o texto ou antes de postar. E você precisa ter um vocabulário variado. Para quê? Para que não haja tanta repetição de palavras ou redundâncias. Aqui nós temos quando usar a linguagem oral e quando usar a linguagem escrita. Temos alguns exemplos. Por exemplo, conversas informais, diálogos, apresentações, telefonemas, entrevistas, aulas. Aulas, se você estiver sendo um participante. Se você estiver dando aula, talvez a sua linguagem tenha que mudar. Porque de acordo com o público, você precisa usar uma linguagem mais requintada, uma linguagem mais sofisticada, ou até mesmo uma linguagem de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, tá? Na linguagem escrita, nós temos alguns exemplos aqui: cartas, e-mails, bilhetes, jornais, revistas, sites. Lembrando que na linguagem escrita nós precisamos ter o domínio de algumas normas da língua portuguesa, tá? Apesar das diferenças entre a linguagem oral e a escrita, não podemos dizer que uma é mais difícil que a outra. Existem pessoas que têm um domínio maior na oralidade e existem pessoas que têm um domínio melhor na escrita. Então depende de cada um, né? Só que dependendo de onde você esteja e com quem você esteja falando, você precisa ter uma certa coerência no que vai falar. Se você vai escrever um texto para a professora ou um texto no concurso ou um texto para passar em alguma prova mais séria ou prova da escola também, para passar no vestibular, no Enem, você precisa produzir um bom texto que é necessário, está claro, ter coerência e coesão, tá? Agora você vai elaborar dois textos. Um texto é de acordo com como você e seus colegas falam no dia a dia. Como é a oralidade de vocês? Pode-se colocar gírias, pode-se colocar alguns argumentos que vocês usem entre vocês.
e assim sucessivamente. O segundo texto você vai elaborar de acordo com as normas da língua portuguesa, ok? Falando novamente. O primeiro texto você vai elaborar conforme você fala e seus colegas falam. O segundo texto, de acordo com as normas da língua portuguesa. Pode-se fazer estes textos de 10 a 12 linhas, ok? Cada um de 10 a 12 linhas. Beijos e até breve.